Estariam as mulheres da minha faixa etária exigentes demais em relação aos homens? Pois é, menino, parece que eu já fiz um vídeo desse aqui nesse canal, mas hoje a gente tem esse assunto para continuar aí e parece que as coisas estão um pouco mais exacerbadas nesse sentido. Então vamos conversar sobre isso? E aí agora eu vou cruzar meus braços aqui e esperar você sentar o seu dedo no like, no inscreva-se aí, porque, gente, são 2 cliquezinhos que ajudam demais a gente a crescer o canal, expandir e conversar sobre esses assuntos com várias outras pessoas. Então, clica aí, velho, custa nada, só 2 cliquinhos, tchup, tchup, acabou, pronto, e já ajudou a gente pra caramba. Se você quiser ajudar ainda mais, a gente tem o Apoia-se, que o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Clica lá, ajuda com o valor que você puder, porque isso faz com que a gente venha aqui com mais frequência e traga mais assuntos complicados pra gente discutir eles. E o assunto de hoje tem tudo a ver com isso. Pode ser que esse vídeo até provoque um pouco demais os Red Pills. E aí, exatamente por isso que eu preciso ainda mais que você clique no inscreva-se e clique no like, porque da última vez que eu falei sobre esse tipo de assunto aqui, a galera ficou fervorosa e quis até derrubar o canal. Ou talvez pode ser que eles fiquem muito felizes, porque acho que tem alguns pontos a concordar aí com eles. Não sei, vamos ver. Mas o que aconteceu foi, na semana passada eu tava trocando ideia com a Carol. Lembra da Carol que trabalhava aqui comigo como assessora comercial? Hoje em dia ela é uma grande psicóloga, atende aí com psicanálise em escritórios. Escritórios não, menino, clínica, que ela é chique demais. E aí a gente tava conversando sobre a quantidade de mulheres que tem uma queixa recorrente de que não existem homens que consigam acompanhar a evolução delas para ter um relacionamento amoroso. E aí quando eu falo de mulheres, eu tô falando de mulheres mais ou menos da minha faixa etária, assim, 30 a mais, tá ligado? Às vezes uma mulher que já se separou, ou às vezes uma mulher que não conseguiu encontrar ninguém até esse momento. E eu sei que você provavelmente pensou aí na sua cabeça agora em alguma amiga ou alguma parente que cabe dentro dessa descrição e já reclamou desse assunto com você algumas vezes, não é mesmo? Mas e aí? Lembrou do nome de alguém? Se você lembrou, coloca só o primeiro nome dessa pessoa aqui nos comentários. Pô, sei lá, Jaqueline. Eu tenho umas 4 ou 5 pra comentar aqui, inclusive já vou até deixar no comentário. E ao mesmo tempo a gente vê uma série de homens, especialmente homens mais jovens, que estão abaixo dessa faixa etária 30 a mais, reclamando que as mulheres têm demandado muito, ou na verdade reclamando que eles têm muito mais a oferecer para as mulheres do que as mulheres têm a oferecer para eles. E aí que eu entro nessa seara de Red Pill, dos caras que ficam falando que eles precisam se proteger das mulheres, porque as mulheres geralmente só querem sugar eles e pegar as coisas deles e divorciar e ficar com metade dos bens. Um rolê que pra mim parece tão anos 60, mas não vamos entrar nisso aí não. Essas duas coisas não se encaixam, não é mesmo? E se a gente for pensar de uma maneira mais abrangente, vai cada vez menos se encaixar, porque se os caras jovens estão vindo com esse tipo de pensamento de que as mulheres exigem demais deles e tudo mais, e se as mulheres, cada vez que elas vão ficando mais velhas, mais maduras, mais evoluídas, elas vão demandando mais realmente, esperando mais dos caras que eles evoluam junto com elas nesse processo, a gente não vai encaixar essa galera aí, né? Não vai ter ninguém pra ninguém, vai ser mais difícil. E se eu puder ser bem sincera com você, eu vou te dizer que eu concordo com esses caras, no sentido de que as mulheres estão demandando e exigindo mais deles. Ao mesmo tempo, eu não acho isso uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho isso uma coisa ótima, porque significa que a gente está entendendo o nosso valor. O que mais uma vez não encaixa nesse quebra-cabeça é que pelo menos dentro da minha bolha e na conversa que eu estava tendo com a Carol também, a gente chegou à conclusão de que essas mulheres não estão demandando exatamente o que esses caras têm reclamado delas. Muito pelo contrário. Por exemplo, a gente acredita que muitas vezes os relacionamentos não vão pra frente porque a mulher é muito mais ambiciosa do que o cara. E ela quer ganhar o mundo, ela quer vivenciar coisas, ela quer crescer na carreira, ela quer expandir os conhecimentos dela, ir pra faculdade, fazer cursos, viajar e etc. E às vezes o cara não tá disposto a acompanhar esse ritmo, ou não tá disposto a ser parceiro o suficiente pra conseguir dar asas pra ela naquele relacionamento Red Bull que a gente vive falando aqui nesse canal há muito tempo, né? Se você chegou aqui de paraquedas, saiba também que além de ser um lugar seguro pra gente discutir essas coisas, eu tô sempre falando pra todas as pessoas, homens e mulheres, procurarem relacionamentos Red Bulls. Aqueles que nos anos 90 nos davam asas. Hoje em dia não é mais esse slogan, eu sinto muito, inclusive, gostaria que fosse, porque a gente, na maioria das vezes, tem muito relacionamento âncora. Agora é aí que tá uma coisa que eu acredito que tem compatibilidade nessas duas reclamações
reclamações de ambos os gêneros. Se você pensar no outro lado dessa moeda, ambos os lados também estão procurando pessoas que possam oferecer coisas a eles, não é? E aí é um papo muito conservador, não é mesmo? Se você for pensar nesse sentido, porque, por exemplo, os caras, geralmente, imaturos especialmente, vão estar procurando mulheres que vão servi-los com cuidado, com, sei lá, não sei nem designar o significado de cuidado para vocês em relação a essas pessoas. Você sabe, mas você sabe o que eu tô falando. Alguém que vai estar disponível, alguém que cuide. Eu vejo isso numa geração mais velha também, uma geração acima da nossa, por exemplo, que muitos homens trocam de mulheres numa desculpa de ai, mas ela não estava disponível para cuidar de mim e tudo mais. Ela estava muito focada no trabalho, ou ela estava muito focada em fazer outras coisas e não estava ali disponível para mim o tempo inteiro. Aí eu tenho que trazer um spoiler aqui, que é o seguinte: ninguém deve estar disponível o tempo inteiro um por outro, viu? Se é isso que você está procurando, provavelmente você vai ficar solteiro mesmo, tem jeito não. E aí a gente precisa falar de um outro ponto que eu concordo com essa galera do Red Pill. Eu achei que a galera ia me xingar, na verdade eu tô concordando com eles mais do que eu deveria, né? Que é o seguinte, que antes de mais nada os homens deveriam buscar o autoconhecimento. Eles não falam com essas palavras, geralmente eles falam que o cara tem que buscar uma maneira de enriquecer para vender um curso, né? Você acha que eu não sei? Ou de ser autossuficiente, de fazer academia, de estar malhado e tudo mais, de ter um corpo bonito. Acho que é isso que eles chamam de alfa, inclusive. Um cara que procura o melhor da sua própria evolução pessoal. Pô, é isso mesmo que a gente quer, caralho. Você entende que no fundo, se fosse só isso, toda essa questão aí, se fosse só isso, esse papo, ia dar tudo certo, porque no final das contas, esse canal também existe para que a gente leve vocês a se inspirarem, tanto homens quanto mulheres, a serem o melhor que vocês podem ser, inclusive discutindo esse tipo de assunto aqui. Mas no fundo, não é necessariamente isso que acontece, né? Geralmente vai também para um lado de vitimismo, de tipo, a mulher não quer me aceitar como eu sou, ou nossa, eu agora sou essa pessoa, então eu exijo que a outra pessoa seja tão boa quanto eu, mas ao mesmo tempo eu quero que ela fique em casa e cuide de mim. Sei lá, tô generalizando, vocês entenderam. E no fundo também você consegue perceber que toda essa questão relacionada a tanto o homem, seja jovem ou não, que reclama que as mulheres só isso ou aquilo, quanto as mulheres que estão lá nesse lugar de não existe homem que é compatível para mim, que consiga acompanhar a minha evolução ou qualquer coisa parecida, ambos estão procurando uma coisa que é de responsabilidade de papéis de gênero. O homem quer uma coisa idealizada pela sociedade, que tem que estar ali para ele o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo tem que acompanhar essa coisa toda da modernidade, em que ela é independente, autônoma, bem-sucedida, como se desse para ser todas essas coisas ao mesmo tempo sem ter uma parceria que te apoie. E a reclamação das mulheres, por vezes, é muito esse papel masculino idealizado pela sociedade também, mas talvez muito mais direcionado para a questão mais moderna da coisa, do cara que, sim, ele quer ser bem-sucedido, ele quer viver bem, ele quer evoluir, se aperfeiçoar, crescer na carreira, mas ele também está disponível para dividir as coisas da casa, para estar presente no dia a dia da criação do filho ou até mesmo da organização dessa grande empresa que é uma moradia. E aí eu queria entender se é só a coisa da bolha mesmo, porque às vezes é só a bolha que eu vivo, as pessoas que eu convivo e as pessoas que eu vejo e escuto histórias, e isso inclui vocês que me acompanham tanto aqui quanto lá no Instagram, @TatiFerreira, que trocam ideia comigo, de que me parece muito que as mulheres estão muito dispostas a evoluir em vários sentidos e até muito dispostas a continuarem servindo com aquelas questões de dia a dia, de papel social, de cuidados da casa e administração de filho e casa e etc. Só que, obviamente, numa proporção menor, não é mesmo, pessoal? Enquanto os caras, eles sim querem uma mulher muito bem posicionada, bem sucedida e etc, e que faça todas essas coisas, mas que ao mesmo tempo sejam de alguma maneira subserviente. E aí, meu amigo, eu tô sendo generalista pra um caralho aqui, porque eu preciso ser generalista. Isso aqui não é um TCC, se fosse eu estaria com estudos de caso aqui na minha mão, como a gente faz no Tati Resolve de tempo em tempo, em que leio histórias específicas e comento elas. Mas na verdade, eu só queria dividir esse devaneio com vocês em campo,
câmera que eu tenho tido dentro da minha própria cabeça pra gente tentar entender da onde tá vindo essa questão toda de que as mulheres 30 mais acreditam que não existem homens pra ela no Brasil, como Xuxa, e ao mesmo tempo os caras que vêm aí nessa nova geração andam reclamando da coisa toda também, dizendo muitas vezes que esse tipo de mulher que existe na sociedade atualmente não serve pra eles. E aqui, vamos combinar também que no dia a dia não tem muita essa história aí não, dos caras, viu? Tô trazendo esse recorte dos caras aqui, mas é muito uma bolha de internet, porque se você começar a trocar ideia com as pessoas na rua, não sei, hein? Não sei. Vamos fazer um vídeo trocando ideia com homens na rua pra ver o que eles respondem isso? O que vocês acham? Se você tiver afim, escreve aqui embaixo. Troca ideia com homens. E você, o que você acha? Comenta aí também, vamos trocar essa ideia, vamos conversar mais sobre isso aqui. Manda esse vídeo no seu grupo de amigas, distribui aí essa discussão pra gente ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão, hein?